Bem-vindos ao Café, Livros e Microfone, onde mergulhamos nas páginas de mundos imaginários enquanto tomamos uma boa xícara de café. Eu me chamo Raíssa, sou a anfitriã literária de vocês e estou muito feliz por tê-los aqui para mais uma leitura. Peguem sua xícara favorita, acomodem-se e vamos começar. Capítulo 9. Evangeline leu o convite da Imperatriz mais uma vez enquanto a carruagem aérea pousava no chão impecável do palácio. Passara o dia anterior tentando imaginar que tipo de oportunidade a Imperatriz poderia querer discutir com ela, mas ainda não fazia a menor ideia do que era. Marisol tampouco conseguia imaginar. Quando Evangeline voltou para casa e contou qual era o conteúdo do bilhete vermelho para Marisol, sua irmã postiça repetiu várias vezes que estava feliz por ela, mas também pareceu nervosa. O convite que recebeu era misterioso, mas a nova imperatriz era ainda mais. Antes de Evangeline ser transformada em pedra, o trono tinha um herdeiro diferente. Um jovem cujo apelido era Vossa Lindeza. Infelizmente, ela ficara sabendo que, durante a Semana do Terror, os arcanos comunicaram seu reaparecimento ao público assassinando esse membro azarado da realeza. A nova imperatriz e a sua irmã mais nova, a quem as pessoas chamavam de caça-arcanos, lutaram com os arcanos para reconquistar o império, matando um deles e provando que a teoria de Evangeline estava correta. Os arcanos não eram verdadeiros imortais. Não envelheciam, mas podiam morrer. Quase todos na cidade idolatravam as irmãs por terem vencido os arcanos, mas havia quem acreditasse que, na verdade, a nova imperatriz era um arcano. Os tabloides alegavam que ela era capaz de ler pensamentos e que seu noivo era um pirata coberto por uma teia de cicatrizes. Evangeline sabia que não devia acreditar em todos os boatos. Apesar disso, ainda estava nervosa por causa da leitura da mente. Não queria que a imperatriz lesse seus pensamentos e soubesse que não era a salvadora que todo mundo acreditava que fosse. A jovem mexeu nos botões de sua pelerine creme ao sentir o calor súbito que desceu da carruagem. Seguiu um criado do palácio pelo caminho de flores que levava à porta com maçaneta dourada em forma de beija-flor. O criado abriu a porta e se curvou. Sua Majestade, a senhorita Evangeline Raposa chegou. Ele deu um passo para o lado, dando as boas-vindas a Evangeline e convidando-a a entrar em um jardim cheio de árvores verde absinto, com cachos de flores em tons de coral, rosa e pêssego, que a fizeram pensar em delicados beijos no rosto. Seja bem-vinda! É um prazer finalmente conhecê-la, Evangeline. Seu cabelo é simplesmente divino. A imperatriz e a princesa Donatella, sua irmã, falavam ao mesmo tempo enquanto os beija-flores voejavam no céu. Como não sabíamos do que você gosta, pedimos para fazer um pouco de tudo, anunciou a princesa. Com fitas azuis celestes em seus cachos loiros e uma expressão divertida no belo rosto, ela não se parecia em nada com a famigerada e ousada caça-arcanos, cuja imagem Evangeline imaginara baseada nos tabloides. Temos tortas de amora, terrinas de legumes da estação, pudim de abóbora, tortinhas de castanha e todo tipo de chá. A princesa apontou para uma torre com vários andares de bules coloridos que soltavam uma bela fumaça cor-de-rosa. Se as irmãs da realeza estavam tentando impressioná-la, tinham se saído muito bem. Evangeline se sentiu como uma princesa quando finalmente tirou a pelerine e se sentou à mesa farta. Que maravilha! Obrigada por terem me convidado. Que maravilha! Obrigada por terem me convidado. Ficamos tão felizes ao saber que você poderia vir, disse a imperatriz. Ela era jovem, devia ter a mesma idade de Evangeline, mas era difícil de saber ao certo porque Scarlett tinha largas mechas grisalhas no cabelo castanho escuro. Usava um vestido longo rubi com um decote ombro a ombro. Calçava belas luvas de renda e exibia um sorriso tão doce que Evangeline achava difícil de acreditar que ela havia ficado nervosa com a possibilidade de conhecer a imperatriz. Queríamos conhecê-la desde que ficamos sabendo do seu heroísmo durante a Semana do Terror. Mas também queríamos pedir um favor, interveio a princesa.
A imperatriz olhou feio para a irmã, que aparentemente estava saindo fora do roteiro planejado. Que foi? Tenho certeza de que ela está morrendo de curiosidade. Só estou tentando salvar a vida dela. A princesa esticou o braço por cima do prato da irmã e pegou um quadrado de papel creme com letras acobreadas. Em honra a Vossa Alteza, o príncipe herdeiro Apolo Titus Arcadian, você foi convocada a comparecer ao Magnífico Norte para prestigiar o Sarau Sem Fim. As festividades se iniciam no primeiro dia do inverno e só terminarão quando o príncipe Apolo encontrar a sua noiva. A tinta metálica brilhava como se ainda estivesse molhada, ou tocada pela magia do norte. Evangeline tentou não tirar conclusões precipitadas e foi quase que imediatamente mal-sucedida. Torcia para que houvesse outro final feliz à sua espera, e ao olhar para o convite, era praticamente impossível não imaginar que aquela seria a maneira de encontrá-lo. O norte tem costumes diferentes dos nossos, disse a imperatriz baixinho. O príncipe herdeiro não pode de fato subir ao trono até se casar, e dar um baile para escolher a sua noiva é uma das tradições mais antigas da região. Era também uma tradição que Evangeline conhecia, o que pareceu ser mais um sinal. Sua mãe havia lhe contado tudo a respeito do Sarau Sem Fim para ela. Quando era pequena, Evangeline achava esse evento a coisa mais romântica da qual já ouvira falar. Salões de bailes secretos eram construídos especialmente para a ocasião, em florestas onde estrelas cadentes haviam pousado, salpicando tudo com um toque de encantamento. Liana Raposa costumava dizer que certas espécies de magia só existiam no norte e que nem mesmo lembranças dessa magia conseguiam chegar ao sul. E então contava para Evangeline que todas as noites, durante o Sarau Sem Fim, o príncipe herdeiro ficava observando escondido até escolher 5 damas para dançar. Noite após noite, ele seguia o mesmo roteiro. Observava e depois convidava damas para dançar, até encontrar a sua noiva perfeita. Eu sempre tive esperança de que o Sarau Sem Fim fosse real, declarou Evangeline, mas nunca tive certeza. Bem, é real sim, e queremos que você vá. A imperatriz tomou um gole de chá bem na hora que um beija-flor soltou pétalas de flor pêssego em sua xícara. Nós até iríamos, mas acredito que não seja prudente deixar o império agora, tão pouco tempo depois de ter sido coroada e... Eu estou querendo ficar longe de uma pessoa que está lá no norte, comentou a princesa. Bela, advertiu a imperatriz. Que foi? É verdade. A princesa virou para Evangeline e continuou. Adoro bailes e festas que têm uma grande probabilidade de ter um final dramático, mas eu poderia causar um incidente internacional, possivelmente uma guerra se comparecesse a essa comemoração. A testa da imperatriz ficou cheia de rugas mortificadas. Não podemos ignorar o convite, continuou a imperatriz, sendo mais diplomática que a irmã. E prefiro não começar o meu reinado negligenciando uma das comemorações mais valorizadas do norte. Então, meu conselho e eu pensamos muito em quem deveria representar o Império Meridiano. Seus olhos castanhos se dirigiram aos de Evangeline. O que você fez durante a Semana do Terror foi um ato de coragem altruísta. Isso nos fez pensar que você é exatamente o tipo de pessoa que gostaríamos de ter como embaixadora. Seu sorriso régio se tornou mais largo e a irmã ficou balançando a cabeça concordando. Evangeline finalmente enfiou uma torta de amora na boca para disfarçar um súbito sorriso amarelo. A jovem queria dizer que sim, sempre teve vontade de ir para o norte, explorar o mundo onde a mãe crescera e descobrir se as histórias que Liana contavam eram verdadeiras. Estava desesperada para saber se realmente existiam goblins confeiteiros que distribuíam doces na festa de fim de ano, e dragões do tamanho de um animal de estimação que viravam fumaça se tentassem voar para o sul. E queria comparecer àquele baile. Queria conhecer o príncipe, pensar a noite inteira e, finalmente, esquecer Luke. Se havia algo na face da terra capaz de fazê-la esquecer dele, seria o Sarau Sem Fim. Mas será que Evangeline poderia dizer sim?
A imperatriz e sua irmã queriam que sua embaixadora fosse uma heroína, queriam uma órfã salvadora dos tabloides. E Evangeline não era essa garota. Era o extremo oposto. As duas irmãs haviam lutado contra os arcanos e Evangeline fizera um trato com um deles. Sua garganta ficou seca de repente. Por mais que tentasse não pensar em Jax, ele estava sempre escondido em seus pensamentos, e Evangeline temia que, um dia, esse segredo viesse à tona. Ainda não sabia onde Jax fora depois de sumir. De acordo com o veneno, a maioria dos arcanos havia se aventurado pelo norte, onde receberam um asilo político, e todos os boatos que a jovem ouvira desde então confirmavam essa informação. Nenhum desses boatos mencionava o príncipe de copas especificamente. E por acaso o veneno não avisara que, querendo ou não, ela seria atraída por Jax? E se essa fosse a verdadeira razão para tudo isso? E se essa não fosse a oportunidade para Evangeline ter um final feliz, mas uma manipulação do destino? Depois do último encontro que Evangeline tivera com o príncipe de copas, quando ele de fato tentou ajudá-la, a jovem foi transformada em pedra. Não queria imaginar o que poderia acontecer se visse Jax novamente e o arcano decidisse cobrar os 3 beijos que ela lhe devia. A melhor maneira de se proteger contra o príncipe de copas era recusar o convite para ir ao norte. Mas e daí? Na melhor das hipóteses, Evangeline continuaria trabalhando na livraria e ficando ansiosa, sem ar, toda vez que a sineta tocasse, o que de repente pareceu um tanto patético e nada promissor. Se você está preocupada com aquele boato maldoso, já resolvemos a situação, declarou a imperatriz. Ah, sim, foi tão divertido. A princesa Donatella estendeu a mão e 2 beija-flores entregaram uma folha de jornal impressa em preto e branco para Evangeline. Gazeta do Sussurro. Comunicado especial por Cutlass Nightlinger. Acabei de saber por uma fonte confiável que a queridinha de Salvadora de Valenda foi curada. Não transforma mais os homens que tocam em pedra. Evangeline nem sequer pensara em se preocupar com esse boato, mas ficou impressionada com o fato de as irmãs já terem resolvido a questão. Acabou de sair. Até a noite, ninguém mais vai pensar que você é amaldiçoada, confirmou a princesa. Apesar de eu achar que a essa altura, a maioria das pessoas deveria saber que não pode acreditar em tudo que lê. Você deve ter visto alguma das coisas que falaram ao meu respeito depois da Semana do Terror. Devo ter lido algumas, admitiu Evangeline. A livraria onde eu trabalho guarda todos os jornais velhos. E o que você achou? Insistiu a princesa, parecendo animada e não envergonhada, enquanto colocava na boca uma tortinha em formato de coração. Evangeline não pôde deixar de rir. Ela gostou das 2 irmãs. Acho que o Sr. Nightlinger entendeu tudo errado. A senhora é muito mais intrépida ao vivo do que nas colunas de fofoca fazem parecer. Falei que ela seria perfeita. A princesa bateu palmas. Fale que você vai dizer sim. Não precisa fazer nada. Só ir. As irmãs deram um sorriso igual. Pétalas de flores choveram e outros beija-flores voejavam. Se soubesse da verdade a respeito do dia que Evangeline virara pedra, jamais teriam feito esse convite. Mas quem sabe a jovem pudesse aproveitar esse baile para se tornar mais parecida com a pessoa que as duas achavam que era. O convite até podia ser uma manipulação do destino que faria encontrar Jax de novo, mas isso não significava que não poderia ter a chance de encontrar um final feliz para a própria história. Ela sabia que era uma ilusão imaginar que, se fosse para o norte, conheceria o príncipe Apolo, que se apaixonaria por ela e a escolheria, mas fora criado para acreditar em ilusões, contos de fadas e coisas que parecem impossíveis. E se essa não fosse apenas a sua chance de ter um final feliz, mas também uma oportunidade para Marisol? Evangeline queria encontrar um jeito de melhorar a situação da irmã postiça. Talvez esse fosse o jeito. Se Marisol fosse para o norte, ninguém de lá saberia que ela era a noiva amaldiçoada. Sua irmã postiça seria apenas mais uma garota presente no baile, e Evangeline faria de tudo para que aquele fosse o melhor baile da vida de Marisol.
Quando voltassem para Valenda, Luke seria uma página virada para ambas. A jovem retribuiu os sorrisos das irmãs da realeza. Se eu disser sim, seria possível levar minha irmã pochista comigo? Que ideia encantadora, respondeu a imperatriz. Eu deveria ter pensado nisso, murmurou a princesa. Mas não se preocupe, pensamos em todo o restante. Você deve ter notado que as estações do norte são diferentes das nossas. Como só faltam 3 semanas para o primeiro dia do inverno deles, já começamos preparativos. E então conversaram bastante sobre as acomodações, depois sobre vestidos. A moda no norte era bem diferente. Os cavalheiros usavam gibões e muito couro. As damas usavam vestidos longos de saia dupla e cintos ornamentados. E então a princesa ficou fazendo ah e ó, falando das pedras preciosas e das pérolas. E Evangeline teve a sensação de que as suas entranhas eram fitas decorativas, tamanha sua empolgação frívola. E foi aí que fez uma última pergunta para satisfazer a sua curiosidade. Por acaso alguma de vocês duas sabe a respeito do príncipe? Sim. Sim, responderam as duas irmãs entusiasmadas. Ele é... Os olhos da princesa Donatella ficaram enevoados. Na verdade, não consigo lembrar do que ouvi a respeito dele. A imperatriz ficou sem fala de modo semelhante, tentando lembrar o que havia ouvido também. Evangeline ficou se perguntando se as informações a respeito do príncipe eram amaldiçoadas, assim como muitas das histórias do norte. Nenhuma das duas conseguia se lembrar de absolutamente nada a respeito do príncipe Apolo Arcadian ou de sua família. Se Evangeline não conhecesse tanto a respeito do norte, isso teria a deixado nervosa, mas se sentia muito mais incomodada com as 3 cicatrizes em forma de coração partido em seu pulso, que de repente começaram a arder. Capítulo 10. Durante o tempo em que Evangeline Raposa viveu como estátua de pedra, sua vida ficou estagnada, parada como uma lagoa esquecida, intocada pela chuva, por pedregulhos ou pelo tempo. Ela não se moveu, ela não mudou, mas sentiu tantas coisas. Solidão com pitadas de arrependimento, esperança colorida pela impaciência. Nunca era apenas uma única emoção pura e simples. Sempre era uma coisa mais outra, exatamente como nesse dia. As cicatrizes no pulso da jovem tinham parado de arder. Não davam mais a sensação de que Jax acabara de mordê-la, mas por dentro ela ainda sentia um farfalhar de borboletas quando chegou à bela porta do quarto de Marisol, branca como uma janela basculante que um dia fora a porta do quarto de Evangeline. Sabia que a sua irmã postiça não havia roubado seu quarto. Fora acomodada ali a pedido da madrasta quando ela estava transformada em pedra. Assim que Evangeline voltou, Marisol tentou devolvê-lo, mas a jovem se sentia culpada e deixou a irmã postiça ficar com o quarto. Evangeline ainda se sentia culpada, mas naquele exato momento era uma espécie diferente de culpa, uma culpa que surgia porque ela não conseguia criar coragem para bater na porta do quarto que um dia fora seu e convidar Marisol para viajar rumo ao norte. Evangeline não parava de pensar que um dia Luke também fora seu, e ainda que estivesse mais determinada do que nunca a esquecer Luke, talvez não tivesse se esquecido de que Marisol e Luke já haviam ficado juntos. Era uma daquelas coisas nas quais tentava não pensar. Não acreditava que Marisol soubesse que ela amava Luke. Sua irmã postiça sempre fora tão gentil e tão tímida. Não parecia ser capaz de roubar um livro sequer, muito menos um namorado. Só que era difícil de não imaginar. E se Marisol soubesse que Evangeline amava Luke? E se tivesse roubado seu namorado de propósito? Será que Marisol roubaria o seu amor de novo se Evangeline o encontrasse lá no norte? A mão da jovem ficou pairando no ar entre bater na porta e desistir, quando... Mamãe, por favor. As palavras de Marisol não foram ditas em uma voz especialmente alta, mas o corredor estreito estava tão silencioso que Evangeline foi capaz de ouvir do outro lado da porta. Não diga isso. É verdade, minha menina.
A voz de Agnes mais parecia melaço, doce demais para ser palatável de fato. Você relaxou nesses últimos meses. Olha só para você, para sua pele, para seu cabelo. A sua coluna mais parece uma fita enrugada e essas suas olheiras são horrorosas. Um homem poderia até fechar os olhos para sua reputação de amaldiçoada se você fosse algo bom de se ver, mas mal posso suportar a visão. Evangelina abriu a porta, incapaz de ouvir mais uma palavra cruel sequer. A pobre Marisol estava sentada em sua cama cor-de-rosa claro e parecia mesmo uma fita enrugada, mas provavelmente era porque Agnes a pisoteara. Fosse o que fosse, Marisol também era vítima de Agnes, mas ao contrário de Evangeline, passara a vida inteira com aquela mulher terrível. Você não tem educação? Gritou Agnes. Evangeline ficou desesperada de tanta vontade de dizer que Agnes é quem não tinha educação nem bondade, e mais algumas outras coisinhas. Só que deixá-la ainda mais brava não seria a atitude mais prudente daquele momento. Evangeline se obrigou a dizer: Desculpe, tenho uma notícia para contar e achei que vocês duas iriam querer saber imediatamente. Agnes imediatamente espremeu os olhos. Marisol disfarçadamente secou os dela. E Evangeline se sentiu ainda mais convencida de que ir para o norte, para o sarau sem fim, era exatamente do que ela e Marisol precisavam. Sua irmã postiça talvez precisasse ainda mais. Evangeline não podia acreditar que chegara a pensar em não a convidar. Ao olhar para Marisol, não conseguia imaginar a irmã postiça sequer pensando em roubar Luke dela. E, mesmo que tivesse pensado, não seria Luke o verdadeiro culpado? Bem, falou Agnes. O que foi, garota? Hoje eu conheci a Imperatriz, anunciou Evangeline. O príncipe herdeiro do Magnífico Norte dará um baile, e a Imperatriz me pediu para ser embaixadora do Império Meridiano. Transporte, acomodação e roupas, tudo pago. Partirei daqui a uma semana, a contar de hoje, e quero levar a Marisol comigo. Marisol ficou radiante, como se Evangeline tivesse dado um buquê de estrelas cadentes para a irmã postiça. Mas Agnes não disse uma palavra. Ficou com uma expressão vagamente assombrada, como se tivesse visto um fantasma ou avistado de relance seu próprio coração maligno. Evangeline teve quase certeza de que a mulher diria não quando abrisse a boca enrugada. Só que, em vez disso, a voz de Agnes saiu doce mais uma vez e ela bateu palmas e disse: Que notícia maravilhosa! É claro que você pode ir e levar Marisol. E esse é o fim do capítulo 10 e da parte 1 do livro. Lá no capítulo 9 a gente finalmente descobriu o que a Scarlett queria com a Evangeline e, sinceramente, eu acho que ela tá coberta de razão. A Scarlett, ela não erra, ela é uma pessoa maravilhosa, ela está sempre coberta de razão. E eu não sei vocês, eu não sei se vocês leram a trilogia de Caraval, mas pra mim, a Donatella, ela parece aquela amiga da Tiana, sabe? Concordo que a Evangeline, ela é uma pessoa perfeita para ser a embaixadora lá no norte, no Magnífico Norte. Primeiro porque ela conhece muito sobre as tradições, ela gosta muito do local, né, por todas as histórias que a mãe dela contava. E também porque, por mais que ela só tenha bebido o veneno e tomado o lugar do pessoal como estátua, porque ela se sentiu culpada de que eles só se transformaram em estátua por um acordo que ela acabou fazendo com Jax, ainda assim você precisa de muita coragem e muito altruísmo para você decidir beber um veneno e virar pedra no lugar de outras pessoas, independente se uma daquelas pessoas é supostamente um amor da sua vida ou não. Lá, gente, outra coisa, eu acho muito estranho o pessoal não conseguir falar sobre determinadas coisas do Magnífico Norte. Tipo assim, o que esconde pra precisar de magia pra meio que interromper pessoas de falar sobre coisas da região, sabe? Muito, muito estranho.
No capítulo 10 a gente tem a Evangeline simplesmente chegando pra madrasta dela e falando tipo assim, olha aqui, eu virei embaixadora, vou para um baile no norte representar o Império Meridiano e a sua filha vai comigo, né? E a Agnes com certeza só tá deixando a Marisol ir por motivos pessoais, tenho certeza disso, que aquela mulher é horrível, é triste de ruim. E que bom que a Evangeline e a Marisol vão ter essa segunda chance. Não tenho certeza se o Magnífico Norte vai ser o local do final feliz da Evangeline, até porque tem mais 2 livros, mas eu espero muito que tanto ela quanto a Marisol consigam uma vida melhor e longe da Agnes de preferência. Não mais é isso. Esses foram os capítulos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Dessa vez eu voltei rapidinho com novos capítulos. E eu vejo vocês na próxima. Um cheiro!